Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para a resolução do exercício 4 do grupo 1 do exame de Físico-Química A do ano 2015, segunda fase, onde nesta questão 4 incide sobre o tema da refração da luz e a consequente lei de Snell-Descartes. Bem, a questão diz-nos o seguinte: a figura 2 representa um feixe de uma determinada radiação eletromagnética monocromática que se propaga então na atmosfera da Terra atravessando três meios ópticos diferentes, meio 1, 2 e 3, como está representado na figura 2. Para a radiação considerada, né, o índice de refração do meio 1 teremos que completar com inferior ou superior, relativamente ao índice de refração do meio 2, e depois também uma comparação da velocidade de propagação da radiação nestes meios. Bem, neste tipo de questões de refração da luz, importa sempre recordar a lei de Snell-Descartes. Bem, esta lei relaciona então o índice de refração com os ângulos, o ângulo de incidência e o ângulo também de refração. Observando aqui a figura 6 e apenas querem a relação do meio 1 para o meio 2, tipo meio 3, ninguém quer saber aqui no exercício, nós teremos que perceber aqui qual é o ângulo de incidência. Então nós temos aqui este feixe de luz assim a vermelho, temos aqui atrasejado a normal, que é aquela reta perpendicular à superfície no ponto de incidência, e então nós temos aqui este ângulo que eu vou designar como θ1, que será o ângulo de incidência. Tem de ser sempre o ângulo que o raio incidente forma com a normal, e depois vou marcar o ângulo refratado, que é aqui já no meio da refração, no segundo meio, o ângulo que é formado entre o raio refratado a vermelho e a normal à superfície, o que seria assim aqui este ângulo que eu vou designar de θ2. Segundo a lei de Snell-Descartes, Descartes diz que o produto entre o índice de refração, neste caso do meio 1, e o seno desse ângulo incidente, que vou chamar seno θ1, é exatamente igual ao produto entre o índice de refração nesse segundo meio e o seno do ângulo de refração. Esta lei de Snell-Descartes vocês podem encontrá-la no formulário do vosso exame. Se nós queremos aqui uma comparação dos índices de refração, nós temos aqui o índice de refração do meio 1, que eu vou resolver matematicamente esta igualdade em função do índice de refração do meio 1. Obteríamos então que este índice de refração no meio 1 seria dividido então por seno θ1 ambos os membros. Teríamos então índice de refração do segundo meio, seno de θ2, a dividir, tudo a dividir, mas posso só dividir o seno, não há problema, porque isto é um produto, então teria aqui seno de θ1. Agora reparem aqui no seguinte, reparem aqui nesta ideia. Olhando para a figura, nós concluímos que o ângulo de refração, né, este segundo ângulo, é superior ao ângulo de incidência. E se pensarmos na função trigonométrica seno no primeiro quadrante, né, porque este ângulo há de variar entre 0 e 90 graus, se nós até pensarmos no círculo trigonométrico, eu vou colocar assim aqui o círculo trigonométrico. Só me interessa aqui o primeiro quadrante, não é? Este θ há de estar apenas no primeiro quadrante, é um ângulo de 0 a 90 graus. Reparem que o seno que é medido aqui no eixo dos y, né? O seno é crescente no primeiro quadrante, ou seja, visto que a função seno é crescente no primeiro quadrante, ou seja, o ângulo de 0 a 90 graus, quanto maior for o ângulo considerado, maior vai ser o resultado do seno desse ângulo. Por isso, se θ2 é maior do que θ1, eu posso implicar que o seno de θ2
será maior do que o seno de θ1. O que, voltando aqui a esta igualdade, se seno de θ2 é superior a seno de θ1, o resultado desta fração há de ser um valor maior do que uma unidade, porque o numerador é superior ao denominador. Por isso, este índice de refração no meio 1 será igual ao índice de refração no meio 2 vezes um valor maior do que 1. E se nós multiplicamos por um valor maior do que 1, nós vamos tirar a conclusão que este índice de refração no meio 1 vai ser superior, né, ao índice de refração no meio 2. Porque o índice de refração no meio 1 vai ser N2 vezes um número maior do que 1. Imaginem que era 2 ou 3 ou algo do género. Então esse índice de fração no meio 1 seria 2 vezes, por exemplo, o índice de fração no meio 2, ou 3 vezes, né? Mas sendo que seno θ2 é maior do que seno θ1, esta fração é superior a 1, o que quer dizer que o índice de fração no meio 1 vai ser superior ao índice de fração no segundo meio. O que quer dizer que aqui, em termos de completar este espaço, o índice de refração no meio 1 será então superior ao índice de refração no meio 2. Ou seja, podemos também daqui tirar uma conclusão, que é se o raio incidente, se a onda passa para um meio com menor índice de refração, o raio refratado afasta da normal. O processo inverso também seria verdadeiro, ou seja, sempre que a radiação, o feixe, né, passa para um meio com maior índice de refração, o raio refratado aproxima da normal, ou seja, o ângulo diminui. Okay? São ideias importantes. Se quiserem, podem aceder à lista do YouTube, onde tem lá alguns vídeos sobre a refração da luz, e lá explico com maior profundidade todas estas ideias. Mas vocês não precisam decorar isto, quando passam para o meio mais refringente, afastam ou aproximam, não precisam decorar. Se fizerem o trabalho que eu fiz aqui, vocês encontram sempre essa relação. Sempre. Apenas têm que observar qual é o ângulo que é maior do que o outro. Né? Se θ2 for maior que θ1, o seno, visto ser uma função crescente, o seno de θ2 é maior do que o seno de θ1, e depois nesta igualdade percebem facilmente qual dos meios é o meio com maior índice de refração. Quanto à segunda parte da questão, falam-nos aqui da velocidade de propagação. Então eu vou tocar aqui noutra ideia, também inerente a este tema da refração da luz, que é o índice de refração. Como é que se calculou o índice de refração? Por exemplo, no meio 1, será igual ao quociente entre a velocidade da luz e a velocidade da radiação nesse meio. Reparem que, já falei isto nos vídeos anteriores, a velocidade depende do meio. Por isso, se vocês passam para um meio diferente, a velocidade altera-se. Porque a velocidade depende do meio em questão. Reparem que aqui a velocidade da luz é uma constante. Se a velocidade da luz é uma constante, então o índice de refração e a velocidade de propagação no meio são inversamente proporcionais. Ou seja, se nós tivermos um maior índice de refração, teremos uma menor velocidade. Índice de refração e velocidade são inversamente proporcionais. E, obviamente, se tivermos uma maior velocidade, é porque o índice de refração é menor. Estas duas grandezas são inversamente proporcionais. Por isso, a resposta ao segundo espaço vazio, sendo a velocidade de propagação dessa radiação no meio 1, então, visto que o índice de refração no meio 1 é superior ao índice de refração no meio 2, isto vai implicar que a velocidade de propagação da onda no meio 1 será menor do que a velocidade de propagação no meio 2, porque a velocidade da luz é constante. Logo, estas duas grandezas são inversamente proporcionais. O que quer dizer que ali teria que colocar, então, superior. Peço desculpa. Velocidade de propagação da onda no meio 1 tem que ser inferior. Então, ali a palavra correta seria inferior. Inferior. Outra avaliação que vos poderiam pedir
seria relativamente ao comprimento da onda. Qual era a relação que tinha o comprimento da onda no meio 1 e no meio 2? E aí teríamos que tocar aqui numa terceira ideia, que é a velocidade de propagação da onda num determinado meio é exatamente igual ao produto entre o comprimento da onda e a frequência da radiação. Já vimos isto nos vídeos anteriores. O que quer dizer, reparem nisto, como a frequência é uma característica da onda, né, depende apenas da fonte de emissão, quer dizer, se mantemos a fonte de emissão é a mesma, nós aqui só estamos a variar os meios, a frequência vai se manter constante. E se a frequência é constante, quer dizer que velocidade e comprimento de onda são diretamente proporcionais. Por isso, se a velocidade é maior, o comprimento de onda é maior. Se o comprimento de onda é menor, a velocidade também é menor. Velocidade e comprimento de onda são diretamente proporcionais. Por isso, se me pedissem esta avaliação, como a velocidade no meio 1 é menor do que a velocidade no meio 2, o comprimento de onda no meio 1 seria menor do que o comprimento de onda no segundo meio. Poderia ser outra avaliação que vos tivessem a solicitar nesta questão. Sendo assim, superior e inferior será a opção correta, a opção D. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme ajudar, um grande abraço e até à próxima questão.